meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal. Hoje nós vamos estar falando sobre os pontos que você deve considerar se você está planejando estudar medicina na Alemanha e tem um passaporte europeu ou fez o ensino médio na Alemanha ou algum país europeu. Se você não tem um passaporte europeu ou fez o ensino médio fora da Alemanha, assista o outro vídeo que eu fiz, que lá eu explico um pouquinho mais sobre os requisitos para essas pessoas. O primeiro ponto a ser considerado é o idioma. Se você fez o ensino médio na Alemanha, você não precisa de demonstrar o idioma. Caso você tenha feito em outro país da Europa ou não tenha feito na Europa, você precisa de uma certificação de alemão. Normalmente as universidades pedem entre o nível B2 e o C1 e você também tem a opção, se você não quiser fazer essa certificação antes, você pode fazer também na própria universidade, que seria o DSH, o DSH, e você pode procurar na universidade onde você quer estudar medicina, quais são as condições e qual é o nível que eles exigem. Bom, eu não vou entrar muito em detalhe nessa questão do idioma, porque eu falei isso no outro vídeo. Se você tem interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link e você pode dar uma olhadinha lá. Bom, o segundo ponto é importante para todos aqueles que não fizeram ensino médio na Alemanha, e é a tradução dos documentos. Você precisa traduzir o seu histórico escolar. Se você já fez alguma faculdade similar e quer convalidar alguma matéria, você precisa também da tradução juramentada do histórico universitário, onde tem as notas e as matérias que você fez. E também você vai precisar, não para inscrição, mas mais para frente, depois do segundo ano, quando você for fazer o primeiro Staatsexamen, você vai precisar da sua certidão de nascimento traduzida. Então, para quem está vindo para a Alemanha, seria uma boa ideia trazer essa certidão. Eu, na época, não sabia e, por exemplo, quando eu fui fazer a inscrição para o Staatsexamen, eu tive que pedir para mandarem a certidão do Brasil para cá para poder ser traduzida. Então, se você já sabe que você vai precisar, é melhor trazer de uma vez. Não precisa nem te traduzir a certidão agora, mas trazê-la já, porque você vai precisar dela a partir do segundo ano. O seguinte ponto é a inscrição. A inscrição funciona igual, independente se você tem passaporte europeu ou não, se estudou aqui ou não. Todas são feitas pelo Hochschulstaat, que eu vou deixar o link aqui também. Normalmente a inscrição é feita entre final de abril e julho, e para normalmente começar a faculdade em outubro. Então você precisa fazer a sua inscrição já em abril, ou seja, em abril você já tem que dar uma olhada, ter já os documentos mais ou menos preparados. E você pode, depois tem até um mês para poder mandar os documentos que faltarem. Se você fez o ensino médio na Europa, você não precisa do Studienkolleg. Caso você não tenha feito na Europa, vale a pena dar uma olhadinha se você precisa ou não. No outro vídeo eu expliquei onde você pode fazer isso. Tem um pequeno teste onde você pode responder as perguntas que tem lá. E eles te falam se você precisa ou não. E no outro vídeo eu também explico mais ou menos o que é. Bom, se você não tiver feito o ensino médio na Europa, vale a pena dar uma olhadinha lá. Para conseguir uma vaga para estudar medicina na Alemanha, nem sempre é fácil. Normalmente a média é bem alta e é difícil conseguir uma vaga, ainda mais se você não tem uma média impecável. Existem algumas formas de melhorar essa possibilidade, essa chance de você conseguir entrar. E por exemplo, se você tiver uma formação na área, por exemplo, da saúde, tipo enfermagem, se você fez enfermagem, isso pode te ajudar, isso pode contar como experiência e você consegue um pouquinho mais de pontos para poder entrar na faculdade. Então também, se você tem essa formação, seria uma boa ideia também traduzir isso e tentar também por esse caminho. Outra forma de aumentar as suas chances é fazendo uma prova que é conhecida como TMS. Eu vou deixar também um link para vocês darem uma olhadinha
no modelo, como funciona a prova, são normalmente a interpretação de texto, ou tem tipo umas figurinhas que você tem que escolher qual figura corresponde ao buraquinho que está faltando. Tem vários exercícios que você tem que fazer, você pode dar uma olhadinha também se tiver interesse. E lembrando que esse TMS só é válido para aquelas pessoas que têm passaporte europeu. Quem for entrar como não europeu, entra por um caminho diferente. Então, para essas pessoas não vale, não serve, porque normalmente eles têm um limite, uma porcentagem de vagas para europeu, para não europeu. Então, o TMS ajuda para as pessoas que vêm, por exemplo, da Alemanha, ou os europeus. E para quem não tem passaporte, não ajuda muito, então não vale. Mas se você tiver o passaporte europeu e não tiver uma boa média, pode ser uma boa ajuda você se preparar para essa prova. Tem como também comprar livros de preparação. Assim você pode fazê-la e tentar melhorar as suas chances. E se eu não me engano, a prova custa acho que 100 euros para fazer. E muita gente aqui, quase todo mundo, acaba fazendo essa prova, porque até mesmo os alemães, porque realmente é difícil conseguir uma vaga. Bom, e o último ponto a ser considerado são os gastos, o planejamento financeiro. Alguns gastos que não tem muita diferença se você é europeu ou não, será a mesma coisa, por exemplo, o transporte, aluguel, ou imposto de televisão, por exemplo, mas há outros gastos que, como europeu, você paga menos. Por exemplo, a faculdade, a universidade, para os estudantes que não são europeus, custa muito mais. Para os europeus, a gente paga normalmente por semestre, uma quantidade mais baixa. Varia de cada universidade. Eu trouxe 2 exemplos para vocês. Eu trouxe, por exemplo, a Universidade de Hannover. As pessoas precisam pagar em 2024 355 euros por semestre para estudar. E, por exemplo, na minha universidade, eu pago 155 por semestre. Claro que também tem a diferença que em algumas universidades o preço pode ser um pouco mais elevado, mas você já tem um ticket de transporte dentro desse preço. Há outras que não. Então, por exemplo, eu pagava antes, para mim é mais, a gente pagava antes quase 190 euros e estava o ticket. Agora já não tem o ticket de transporte, então custa menos, mas eu preciso comprar esse ticket separado. Outra coisa que também é mais barato seria a questão do Sperrkonto. Os estudantes não europeus precisam dessa conta, que nós falamos sobre ela também no outro vídeo, que você precisa ter uma quantidade de dinheiro no princípio de cada ano letivo para demonstrar que você pode se manter. Os estudantes da União Europeia não precisam disso. Bom, gente, essas eram as dicas que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar também o seu like e de se inscrever no canal, isso me ajuda muito. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau!